A guerra na Ucrânia iniciou em fevereiro de 2022 com a expectativa de vitória rápida pela Rússia. Isso levaria poucas semanas, mas aqui estamos nós, nos aproximando do final do quarto ano da guerra, e parece que não há fim à vista. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão basicamente em uma guerra de atrito. E se as tendências atuais continuarem, 2026 será o ano em que todo o peso do erro estratégico do presidente russo, Vladimir Putin, recairá sobre a própria Rússia. Os sinais de alerta estão por toda parte. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse em outubro que a Rússia está sem dinheiro, tropas e ideias. Mas isso não é apenas otimismo ocidental falando. Os dados concretos do campo de batalha, os próprios indicadores econômicos da Rússia e as medidas cada vez mais desesperadas do Kremlin apontam todos para a mesma conclusão. A Rússia está se autodestruindo para sustentar essa guerra. E 2026 pode ser o ano em que simplesmente não restará mais nada para consumir. Então vamos examinar exatamente por que 2026 está se tornando o pior ano de todos para a Rússia. E por que a máquina de guerra de Putin pode finalmente parar de funcionar. Começando pelo seu equipamento militar, a Rússia iniciou esta guerra com um dos maiores arsenais do mundo. Milhares de tanques estavam armazenados em depósitos por todo o país, muitos deles sendo remanescentes do enorme complexo industrial militar da União Soviética. A Rússia parecia imparável no papel. Mas, embora o ditado quantidade tenha uma qualidade própria, devesse ter mérito, acontece que essa quantidade está enferrujada, ultrapassada e impossível de manter. Segundo Oryx, que registra rigorosamente perdas visuais, a Rússia perdeu mais de 23.400 equipamentos militares até outubro de 2025. Destes, cerca de 13.600 veículos blindados, incluindo 4.211 tanques, foram destruídos ou danificados em apenas 43 meses de combate. E lembre-se, essas são apenas as perdas que foram confirmadas visualmente por imagens de satélite, filmagens de drones e fontes independentes. Analistas apontam que os números reais são maiores, já que a confirmação visual representa de 80% a 90% das perdas. Porém, os tanques perdidos agora são muito superiores aos que saem do armazenamento para substituição. A Rússia iniciou a guerra com cerca de 3.300 tanques modernos em serviço ativo, incluindo T-72, T-80 e T-90 atualizados. O país também tinha entre 5.000 e 17.500 tanques mais antigos da era soviética em armazenamento, embora a condição real desses veículos sempre fosse questionável. Mais importante, a Rússia acelerou a retirada desses tanques antigos do armazenamento em maio de 2022. 3 meses após o início da invasão, tanques T-60 e 2 soviéticos já apareciam no campo de batalha. Em novembro de 2024, a Rússia recorreu ao uso de tanques T-34 que eram relíquias da Segunda Guerra Mundial, usados principalmente em desfiles militares. E os números de produção são ainda piores. A Rússia pode fabricar aproximadamente 400 tanques modernos por ano, nomeadamente T-72, T-80 e T-90 ao longo dos 42 meses de guerra, até meados de 2025. Isso soma cerca de 875 tanques novos, mas a Rússia já perdeu bem mais de 3.000 desses tanques. Mesmo considerando os tanques reformados do armazenamento, a matemática não fecha. A Rússia está consumindo seu estoque de tanques a uma taxa que supera em muito sua capacidade de reposição, e a capacidade de reposição está, na verdade, piorando, não melhorando. A Rússia reduziu drasticamente a reforma de tanques armazenados, de mais de 120 por mês, em 2022 para apenas 35 em meados de 2025. O motivo é simples. A Rússia tirou primeiro os melhores tanques do armazenamento. Restam veículos cada vez mais deteriorados, exigindo mais trabalho, peças e tempo para voltarem ao campo de batalha. Muitos simplesmente estão além do reparo. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos fez uma avaliação devastadora em seu relatório de 2025 PIS. A Rússia não terá tanques de batalha principais suficientes para operações ofensivas eficazes após o início de 2026. Caso mantenha o ritmo e perdas de 2024. E os tanques são só o início da crise de equipamentos da Rússia.
A situação da artilharia da Rússia é, se possível, ainda mais humilhante. De acordo com uma análise da Reuters, a Coreia do Norte agora está fornecendo até 100% dos projéteis de artilharia russos usados na Ucrânia. O suposto segundo exército mais poderoso do mundo está totalmente dependente de munição de uma das nações mais isoladas e empobrecidas do planeta. A Coreia do Norte enviou contêineres para a Rússia que poderiam conter entre 4 e 6 milhões de projéteis de artilharia ao longo de 1 ano e meio. A produção interna da Rússia chegou a cerca de 2,3 milhões de projéteis em 2024, ainda abaixo da meta de 3 milhões. Enquanto isso, as forças russas usam cerca de 10 mil projéteis por dia, totalizando 3,65 milhões por ano. Apesar das importações da Coreia do Norte, a Rússia quase não acompanha seu consumo. Mas aqui está a parte realmente patética. Alguns relatos sugerem que aproximadamente metade dos projéteis norte-coreanos nem sequer funciona. Essas munições foram fabricadas nas décadas de 1970 e 1980, retiradas de estoques antigos. Quando, após uma inspeção básica, a Rússia precisa fazer mais verificações de qualidade antes do uso, um processo que seu já sobrecarregado complexo militar-industrial mal suporta. A resposta da Rússia a essa crise de munição é igualmente reveladora. Segundo documentos vazados, Moscou acelera a construção de uma nova fábrica de explosivos trinitrotolueno e RDX na Sibéria, cerca de 2.900 quilômetros a leste da capital. É o mais distante da linha de frente. Caso a Ucrânia fique ainda melhor em ataques de longo alcance, a situação na aviação russa é igualmente catastrófica. Em 2022, logo após o início da invasão, o governo russo anunciou planos de adquirir mais de 1.000 novas aeronaves civis até 2030. No início de 2025, as fábricas russas haviam produzido exatamente 5. As metas de produção foram reduzidas discretamente e os gastos com defesa em aeronaves diminuíram devido a atrasos e desafios na fabricação. A aviação militar enfrenta problemas semelhantes. Relatório da Rand Corporation de 2024 estimou que a Força Aérea Russa operava com menos de 75% da capacidade pré-guerra. As aeronaves russas faziam mais de 150 missões diárias, levando os modelos mais antigos além de seus limites operacionais. A Rand estimou que a Rússia estava perdendo ativamente cerca de 60 aeronaves por ano, apenas devido ao uso excessivo e à falta de manutenção adequada. O complexo industrial militar russo produz só 26 novas aeronaves militares por ano, sendo apenas 14 caças. As crises da aviação civil e militar estão interligadas. As duas indústrias usam as mesmas peças, instalações de manutenção e conhecimento técnico em engenharia. Sanções ocidentais cortaram acesso a componentes importantes, enquanto engenheiros necessários para manter aeronaves morrem na guerra ou fogem do país. A Rússia tem tentado substituir as aeronaves civis ocidentais por alternativas produzidas internamente, mas os números mostram que esse esforço está fracassando de forma catastrófica. Depois, há os sistemas de defesa aérea da Rússia, as plataformas S-300 e S-400 que deveriam ser o auge da tecnologia militar russa. Mais de 30 lançadores e radares S-300 e S-400 foram confirmados destruídos pela Ucrânia desde o início da guerra, totalizando 340 sistemas de mísseis superfície-ar perdidos. Ainda mais embaraçoso, Israel supostamente desmontou todos os 4 sistemas S-300 que a Rússia vendeu ao Irã, com aparente facilidade, mostrando as limitações dessas armas supostamente avançadas contra a tecnologia militar ocidental. A situação dos equipamentos ficou tão crítica que a Rússia teve que retirar sistemas S-300 de Kaliningrado. A Rússia está literalmente deixando seus territórios mais vulneráveis expostos porque não tem equipamento suficiente para defender tanto as linhas de frente quanto suas próprias fronteiras. À medida que avançamos para 2026, é provável que a Rússia veja suas perdas de equipamentos acelerando, sua capacidade de produção diminuindo e seus estoques de equipamentos da era soviética possivelmente esgotados. Se a situação dos equipamentos da Rússia é catastrófica, sua crise de mão de obra pode ser ainda mais devastadora para a civilização. Estimativas ocidentais sugerem que a Rússia sofreu mais de 1 milhão de baixas entre mortos e feridos, desde fevereiro de 2022.
Em meados de outubro de 2025, as baixas aumentaram em quase 60% em um único ano, chegando a algo entre 984 mil e 1.438 mil no total. O número certo deve estar perto do limite superior da estimativa. Somente os mortos somam entre 190 mil e 480 mil. Mesmo no verão de 2025, os exércitos de Putin não capturaram nenhuma grande cidade, apesar das pesadas perdas. Para colocar isso em perspectiva, a guerra soviético-afegã, que durou uma década e contribuiu para o colapso da União Soviética, resultou em aproximadamente 15 mil a 25 mil mortes soviéticas. A guerra atual na Ucrânia possivelmente já superou esse número de mortes em um fator de 10 a 20 em menos da metade do tempo. Mas os números de baixas não mostram toda a dimensão da catástrofe demográfica da Rússia. A taxa de fertilidade da Rússia despencou para entre 12 e 14 durante o caos econômico dos anos 1990, após o colapso da União Soviética. Ela se recuperou um pouco, chegando a cerca de 18 nos anos 2010. Mas isso ainda está bem abaixo do nível de reposição de 21 filhos por mulher para manter a população estável. Isso mostra que a Rússia já vivia uma crise demográfica antes da guerra, com falta de jovens em idade militar e produtiva. Agora, a guerra está agravando essa crise exponencialmente. Entre 190 mil e 480 mil jovens estão mortos, outros 800 mil ou mais estão gravemente feridos, muitos deles permanentemente incapacitados. Esses mesmos homens deveriam formar famílias, ingressar no mercado de trabalho e construir o futuro econômico da Rússia. Uma geração inteira de homens russos ou não existe, ou está sendo sistematicamente exterminada na Ucrânia. As consequências dessa devastação demográfica vão ecoar pela sociedade russa por décadas. Esses são soldados desaparecidos, trabalhadores que nunca vão contribuir para a economia, contribuintes que nunca vão financiar a Rússia, os programas sociais da Rússia. O buraco demográfico criado pela Rússia pode levar gerações para ser preenchido, se for possível algum dia. A Rússia não está só perdendo soldados no campo de batalha. O país sofreu uma enorme fuga de cérebros desde que a guerra começou. Cerca de 1 milhão de russos deixaram o país desde fevereiro de 2022. São engenheiros, programadores, médicos e empreendedores essenciais para qualquer economia moderna, e a maioria não pretende voltar. A resposta da Rússia à sua escassez de mão de obra revela o quão desesperadora a situação se tornou. O Kremlin precisou recrutar de grupos de mão de obra cada vez mais desesperados. Esvaziaram prisões ao perdoar criminosos em troca de serviço militar. Esses ex-presidiários, treinados em guerra moderna e soltos na sociedade com impunidade legal, agora estão aterrorizando comunidades russas. A situação do recrutamento está piorando cada vez mais. A Medusa informou que no segundo trimestre de 2025, menos de um terço dos soldados assinou contratos em comparação com o mesmo período de 2024. Os bônus regionais de recrutamento foram drasticamente reduzidos, em algumas áreas até 5 vezes. A Rússia oferece menos dinheiro por ter menos recursos, apesar de precisar urgentemente de mais soldados. A Rússia planejou criar 50 novas escolas militares para enfrentar a escassez de oficiais. Só 2 foram confirmadas em andamento. Enquanto isso, autoridades russas relataram uma escassez que varia de 160 mil a 400 mil trabalhadores e engenheiros. Na indústria de defesa, a estimativa mais conservadora sugere que são necessários 80 mil engenheiros apenas para manter os níveis atuais de produção. Com a aproximação de 2026, a Rússia enfrenta uma crise de mão de obra sem boas soluções, já que o dano demográfico já está feito. O melhor cenário é décadas de estagnação econômica e problemas sociais. Enquanto a Rússia luta com uma população envelhecida, escassez de homens em idade ativa e centenas de milhares de veteranos traumatizados que não conseguem se reintegrar à sociedade. O pior cenário possível é um colapso demográfico que ameaça a própria existência do Estado russo. O aumento desses números impacta toda a economia russa. E 2026 está se configurando como o ano em que os danos estruturais se tornarão impossíveis de ignorar ou disfarçar. Vamos começar com a principal receita da Rússia: exportações de petróleo e gás. Por décadas, as exportações de energia foram essenciais para a economia russa, chegando a representar até 50% do orçamento federal.
Esse dinheiro financiou tudo, desde a modernização militar até programas sociais e as redes de clientelismo de Putin, que mantém o regime no poder. Porém, as sanções ocidentais e mudanças no mercado global estão desmontando essa fonte de receita. Em junho de 2025, as receitas orçamentárias da Rússia com petróleo e gás haviam despencado em 337. Ano após ano, a Rússia tentou driblar as sanções por meio de vários esquemas. Ela criou uma frota clandestina de petroleiros para vender petróleo a compradores, inclusive da União Europeia, mas até essa opção está falhando. China e Índia sabem que a Rússia está desesperada e estão exigindo grandes descontos, às vezes de 30% a 40% abaixo dos preços de mercado. Os membros da União Europeia com acesso ao Báltico começaram a sancionar embarcações da frota clandestina, impedindo a Rússia de usá-las. Ao mesmo tempo, a União Europeia busca impor tetos de preços regionais ao petróleo russo, o que pode reduzir ainda mais a receita. A maioria dos bancos chineses deixou de negociar em rublos por medo de retaliação e exclusão do sistema do dólar americano devido a negócios com a Rússia. O segundo maior setor de exportação da Rússia, a venda de armas, praticamente desapareceu. Relatório da Fundação Jamestown apontou queda de 92% nas exportações de armas entre 2021 e 2024. O complexo militar industrial da Rússia focou quase totalmente no mercado interno para suprir a demanda da guerra na Ucrânia. Países que antes compravam armas russas foram sancionados, como Irã e Síria, ou buscaram outros fornecedores, como a Índia, que agora compra mais de fontes ocidentais e locais. O colapso das exportações de armas elimina uma fonte importante de receita, justo quando a Rússia mais precisa. Equipamentos militares que poderiam ser vendidos por moeda forte estão sendo destruídos na Ucrânia, gerando nenhum lucro e ainda custando dinheiro à Rússia. O governo russo respondeu à queda nas receitas com uma série de medidas desesperadas que equivalem a um alto canibalismo econômico. Em 2025, a Rússia elevou impostos para empresas e pessoas físicas. Em 2025, autoridades debateram elevar o imposto sobre valor agregado sobre bens e serviços. Planos para 2026 prevêem novos aumentos de impostos sobre renda, mais faixas de tributação e redução do limite de receita para empresas obrigadas a pagar impostos. O resultado é um sistema onde cidadãos russos pagam mais impostos e têm menos oportunidades de emprego. Todo esse dinheiro ainda está sendo desviado para os militares. Os gastos da Rússia com defesa e segurança para 2025 ultrapassaram 8% do produto interno bruto e representaram 40%. Do total das despesas federais, recorde não visto desde a Guerra Fria da União Soviética. Em 2026, espera-se que isso caia para pouco menos de 38% de todos os gastos do governo, já que o governo precisa reduzir o orçamento pela primeira vez em anos. Pense nisso. A Rússia está tentando avançar com tudo para dentro da Ucrânia e está sendo forçada a reduzir o quanto está gastando, com o desgaste das forças militares russas e a economia em declínio. O Kremlin tem recorrido cada vez mais a táticas de desespero, estratégias que mostram como a posição estratégica de Putin se deteriorou. Desde os dias eufóricos de fevereiro de 2022, quando as forças russas avançaram em direção a Kiev, esperando uma vitória rápida. Um dos sinais mais claros do desespero da Rússia tem sido a intensificação dos ataques de longo alcance à infraestrutura civil e centros populacionais da Ucrânia. A lógica estratégica é brutalmente simples. Se a Rússia não vencer na guerra, pode tentar tornar a vida na Ucrânia tão difícil que a resistência ucraniana caia. Autoridades russas discutiram abertamente a criação de condições que tornarão grandes partes da Ucrânia inabitáveis, forçando o deslocamento em massa e destruindo o moral dos civis. Mas essa estratégia falhou completamente. Considere Pokrovsk, a cidade no leste de Donbás que está sob ataque russo há mais de um ano. A Rússia enviou grandes forças para essa cidade. Com cerca de 16 mil baixas desde o fim de agosto de 2025, a cidade sofre bombardeios constantes e ataques aéreos. As forças russas fizeram algumas penetrações limitadas, com pequenas unidades de infantaria, estabelecendo posições dentro da cidade. Ainda assim, Pokrovsk ainda resiste.
As forças ucranianas teriam mantido as linhas defensivas e infligido perdas devastadoras aos atacantes russos. Se a Rússia não conseguir quebrar a resistência ucraniana em Pokrovsk depois de dedicar tantos recursos, é provável que isso não abale em nada o moral da Ucrânia. A história mostrou que atacar civis raramente leva à rendição de um país. O Blitz não quebrou a Grã-Bretanha. Os civis ucranianos, tendo testemunhado a ocupação russa em primeira mão, entendem exatamente o que a vitória russa significaria. Cada míssil que atinge um alvo civil só reforça o que os ucranianos têm a perder se renderem. A maior dependência da Rússia de ataques de longo alcance expõe a fraqueza de suas forças terrestres. A transição de ofensivas com blindados para ataques em ondas humanas e uso de mísseis mostra que a Rússia não atinge seus objetivos com métodos militares convencionais. Outro sinal de desespero é a crescente dependência da Rússia da Coreia do Norte e da China. Voltando às munições, a Rússia pega todo o projétil de artilharia que a Coreia do Norte produz. Primeiro, é humilhante. O suposto segundo exército mais forte do mundo está dependendo de um dos países mais pobres e isolados da Terra para munição básica. Segundo, não é confiável. Aproximadamente metade dos projéteis da Coreia do Norte apresenta mau funcionamento, criando ainda mais problemas de controle de qualidade para a já sobrecarregada indústria militar da Rússia. Terceiro, isso dá a Kim Jong-un uma enorme influência sobre Putin. A Coreia do Norte pode chantagear a Rússia ameaçando cortar os envios, e Putin não pode fazer nada. O relacionamento com a China é ainda mais complicado. A China tem sido a tábua de salvação econômica da Rússia, comprando petróleo e gás a preços reduzidos e fornecendo acesso a bens manufaturados que as sanções ocidentais cortaram. Componentes chineses chegaram aos sistemas de armas russos, ajudando a sustentar a produção militar, apesar das proibições de tecnologia ocidentais. A China se tornou o parceiro comercial mais importante da Rússia, e a Rússia tem se tornado cada vez mais dependente da boa vontade chinesa para sua sobrevivência econômica. Mas esse relacionamento é essencialmente assimétrico. A China está fazendo um favor à Rússia, não formando uma parceria igualitária. Os bancos chineses, em grande parte, pararam de negociar em rublos, temendo sanções ocidentais. A China exige grandes descontos na energia russa. Sabendo que a Rússia não tem alternativas, a China observa o desespero russo aumentar e ajusta seus termos de acordo. A tolerância da China com a guerra na Ucrânia não é ilimitada. Se o conflito ameaçar envolver a OTAN ou a pressão ocidental sobre a China por apoiar a Rússia aumentar muito, Pequim pode reduzir seu apoio. O principal interesse da China é a própria China, não a Rússia. O secretário-geral Xi Jinping não quer se envolver em uma guerra com os Estados Unidos da América apenas por causa da Ucrânia. Então, o que 2026 reserva para a Rússia? Evidências indicam que 2026 pode ser o ano em que todas as crises citadas cheguem a um ponto crítico. A Rússia provavelmente terá que aceitar que não pode mais manter operações de combate intensas devido à falta de equipamentos, pessoal e restrições econômicas. O governo será forçado a escolher entre reduzir drasticamente as operações militares e aceitar uma derrota estratégica, decretar uma mobilização geral que pode desencadear agitação interna ou continuar no ritmo atual e enfrentar um colapso militar e econômico abrangente. Para Putin, 2026 pode ser o momento mais arriscado de sua carreira política. A legitimidade de Putin se apoia em demonstrar força e resultados. A guerra na Ucrânia deveria restaurar o prestígio russo, reunificar as terras russas e demonstrar que a Rússia continuava sendo uma grande potência capaz de agir independentemente das restrições ocidentais. Em vez disso, expôs a fraqueza militar russa, devastou a economia da Rússia e uniu o Ocidente contra a Rússia de uma forma que não se via desde a Guerra Fria. O círculo íntimo de Putin tolerou a catástrofe, enquanto acreditava que ele poderia garantir a vitória ou evitar uma derrota total. Com o avanço de 2026 e as perdas russas se tornando impossíveis de ocultar, esses cálculos podem mudar caso figuras-chave do regime passem a ver Putin como um passivo e temam que apoiar a guerra ameace sua própria sobrevivência. O regime pode fragmentar. Isso não implica uma revolução democrática nem uma mudança de regime ao estilo ocidental. É mais provável que haja disputa interna por poder entre facções rivais dos serviços de segurança e liderança militar.
cada uma tentando se posicionar como a alternativa que pode salvar algo do desastre de Putin. O resultado pode ser um caos, algo que estados com armas nucleares devem evitar. Obrigado por assistir. Para entender como a guerra na Ucrânia afetou não só a Rússia, mas também a China, confira este vídeo. Para acompanhar esse conflito histórico, inscreva-se no The Military Show e receba atualizações diárias sobre temas militares globais.